Dá pra ver não, Flávio. Não dá pra ver, não? Saiu de novo? Ô, Newton, saiu o slide? Professor, estranho que no meu aqui aparece, no meu note. A aula está sendo gravada, tá? Vou avisar para todo mundo aí. Ô, Newton, consegue ver o slide? Eu só vejo você e o Cristiano só. Ah, que bom, Newton, que você está conseguindo me ver, então. Já é uma bênção de Deus, já. Ô, Newton, mas é no slide número 109. Se você quiser acompanhar pelo celular, beleza? Vamos fazer uma oração então, para começar? Nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos por este dia maravilhoso. Passamos na tua presença, mais um dia de vitória sobre o mal que nos rodeia. Porque o Senhor esteve conosco durante todo esse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. E estaremos ministrando essa aula de história de Israel e que possamos aprender aqui mais com a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, mais um material que vocês devem ter em mãos aí para gente, né, para gente, para gente render é a Bíblia, tá? Vou procurar usar bastante a Bíblia. Então, assim, está naquela discussão, né? Eu apresentei o livro de Ruth, a história de Ruth, e fiquei. Agora a gente vai fazer uma análise sobre as circunstâncias aí do contexto do período dos juízes, tá bom? Então, assim, quais eram essas condições religiosas e políticas e sociais, né? Lá em Deuteronômio, lá em Juízes, você vai encontrar essa história, que é a história de Mica, tá? Necessariamente está em Juízes, eu falei na última aula, mas está lá no final do livro de Juízes. Bom, já está aqui em Juízes, do Levita, capítulo 17. Mica e sua casa de deuses são um exemplo da apostasia religiosa que prevaleceu nos dias dos juízes. O povo se apostatou da fé no Senhor. Quando Mica, um homem efraimita, devolveu 1.160 ciclos roubados à sua mãe. Ela deu 200 ciclos e um ourives, né, o qual fez uma imagem gravada em madeira e recoberta em prata, juntamente com outra imagem fundida de prata. Então, a mãe de Mica vai fazer um ídolo. Com aqueles, o ídolo era algo plagiado aí dos cananeus, que eram idólatras. Então Mica estabeleceu um santuário ao que agregou um éfode e terafins, né? Então isso é o que? Um sincretismo de elementos religiosos descrito na Torá, né? Que o povo deveria obedecer. Então ele fez o ídolo, né? Foi feito o ídolo e daí ele colocou elementos da Torá, né? O éfode e os terafins, né? Bom, e fez sacerdote a um dos seus filhos. Quando um levita, então esse é o quê? O que está aí no capítulo 17 demonstra muito bem o que a situação espiritual do povo de Israel no período dos juízes, né? As pessoas, esse é um dos exemplos. Lógico que nem todos estão na Bíblia, mas o autor de Juízes, que ao meu ver, e que a gente vai discutir isso em Introdução ao Antigo Testamento, foi o próprio Samuel, apesar das teorias lá liberais da autoria do livro, período lá bem depois, né? Eu sempre estou falando dessa diferença entre aquilo que eu creio e aquilo que teólogos liberais afirmam. Então, assim,
o que levou esse cidadão a elaborar uma religião dele mesmo, né? Mais plagiada, com elementos do baalismo junto com elementos lá da Torá. Então, quando um levita procedente de Belém, por acaso se deteve naquela capela no Monte Efraim, Mica fez um acordo com ele, alugando seus serviços como seu sacerdote oficial, com a esperança de que o Senhor faria prosperar sua empreitada, tá? Sua empresa. Bom, quando a gente lê lá a Bíblia em Juízes 21, 25, olha o que diz o texto bíblico, o autor, que para mim foi Samuel. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, assim, o período do juízo vai se transformar numa bagunça. Cada um fazendo sua religião, cada um fazendo o que era que achava que deveria fazer, tá? Não existia uma regra, não existia obediência ao código de santidade, que a gente já estudou, não existia obediência a Deus, não existia obediência aos juízes, não existia obediência aos sacerdotes, né? E o povo ia levando nessa bagunça. Tanto é que esse Mica vai fazer uma religião para ele. O Juízes, capítulo 21, verso 25, fala aqui dessa bagunça. Se você ler lá em Ruth, capítulo 1, verso 1, também vai reafirmar essa bagunça que foi esse período aí, como esse negócio estava bagunçado. A casa estava desorganizada. As tribos estavam desorganizadas. Olha lá o que diz em Ruth, capítulo 1, verso 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Além da bagunça a nível espiritual, também existia uma miséria, uma fome, né? As pessoas estavam passando necessidades de alimentação, tá? O que contribui ainda para esse período do juiz é a história final aí, a história final de Juiz que narra o crime que foi cometido em Gibeá, quando aqueles homens lá da tribo de Benjamim, né, isso está em Juízes capítulo 19, eles, quando estavam passando um levita, né, por a região de Gibeá, ele foi hospedado por alguém lá de Gibeá, da tribo de Levi. Os homens de Gibeá bateram a porta para que a pessoa que estava hospedando o levita mandasse para fora o levita para que aqueles homens pudessem abusar sexualmente do levita, tá? A prática do sexo de sexo com a mesma pessoa, que nós denominamos de homossexualismo, tá? Mas não uma só pessoa, todo um grupo de homens queriam coabitar com o levita. E isso tem uma conotação religiosa também, tá? Porque quando se fala em união sexual no Antigo Testamento, diz respeito à religião dos cananeus, ao paganismo. Então, se entende que os cananitas, eles praticavam esse relacionamento homossexual. Basta a gente ver a sodomia lá no período de Abraão. Mas o homem que estava hospedando o levita, não, eu dou para vocês a minha filha. Nós queremos... Tinha com esse levita uma concubina. E daí o levita que é a pessoa que estava hospedando, falou assim, tá uma concubina. Daí eles aceitaram a concubina, eles estupraram a concubina desse levita a noite toda e pela manhã eles colocaram essa concubina desfalecida. Não estava morta, estava desfalecida pela
por ter sofrido o abuso sexual por parte daqueles homens da tribo de Benjamim. O levita foi embora, chegou em sua casa, ele acabou de matar a concubina, cortou o corpo dela em 12 pedaços e mandou para as 12 tribos de Israel, e dizendo o que ele havia passado, né? O que havia ocorrido com ele lá onde era o território da tribo de Benjamim. As outras tribos se revoltaram e se reuniram em guerra, né? Ou seja, não tem uma união nacional. Eles se reuniram em guerra e quase que a tribo de Benjamim é massacrada. Inicialmente não, mas no terceiro momento da guerra, quase que a tribo de Benjamim toda desaparece do mapa, tá? Eles mataram muitos homens, tá? Então, essa história está no capítulo 20 de Juízes. Gente, isso mostra, então, é uma guerra civil, fome, como está em Ruth, capítulo 1. O cidadão cria uma religião que ele coloca na cabeça dele. Então tá assim, a crise espiritual, a crise material, financeira, e a crise nessa questão da guerra civil, da falta de unidade dessas 12 tribos. Então, Professor, o pior que, assim, olhando essa história, é triste, mas até nos dias atuais o homem vem criando religiões. Até nos dias atuais o homem vem criando religiões. Infelizmente, eu cheguei em casa do culto dos jovens, sábado, e liguei a TV rapidamente, né, porque eu não sou de assistir TV assim, né, eu particularmente eu prefiro navegar nos meus livros aqui na Bíblia, mas estava tendo um relato de um pai de santo que estava estrupando as pessoas que iam lá, então, triste, triste. falando que era para a entidade entrar dentro delas, e assim, é triste pelo pai de santo que está procurando a religião do diabo, e é mais triste ainda por essas mulheres ser tão assim bobas, né? Uma cegueira espiritual tão grande, uma falta de Deus tão grande no coração que cai nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas, e deixa o homem fazer o que quer com elas. É tão assim, não dá para entender como nós no século 21 ainda há essas porcaria na Terra e as pessoas ainda caem. Até as pessoas usando a Bíblia hoje, as pessoas caem. É uma cegueira espiritual muito grande, pastor. Assim, gera uma revolta dentro do meu coração muito grande, sabe? Se não é eu cair em oração e começar a conversar com Deus, assim, dá um negócio na minha cabeça que eu não entendo, sabe, pastor? É muita... Então, é triste isso. Isso que ocorre hoje sempre ocorreu na história, sempre tiveram homens inventando as religiões e tendo aí inúmeros seguidores, né? Enquanto que Sim. Deus não se agrada dessas pessoas que distorcem as escrituras e promovem um culto ao egoísmo, ao individualismo, ao enriquecimento, né? Tem igrejas que têm obreiros extremamente a nível milionário já, né? O que o pastoreio não dá essa condição dele, pastor ser milionário, mas tem pessoas se enriquecendo com a custa do engano, um engano que fazem utilizando as escrituras sagradas. Mas isso, Cristiano, não é novidade. Isso lá em Juízes estava do mesmo jeito. Depois a gente vai avançar na história, vocês vão ver que essas atrapalhadas todas estão presentes na história bíblica de Israel, da mesma forma que a gente vive hoje. É triste porque assim, a casa do nosso pai, é triste por ver a casa do nosso pai virou comércio. A casa do nosso pai virou comércio, é triste. É triste ver como que as pessoas estão prostituindo o evangelho. Isso que é triste. Ainda mais agora, o período de campanha, o que vai ter de pastor dando púlpito para
Não pode, né? Se pegar a justiça, vai dar Sim. cadeia. Mas assim, as pessoas Mas tá. utilizando o cristão mais simples, que você tem que votar em fulano de tal, né? Sabe que tem, a gente sabe que tem pastor que vai fazer isso aí, Sim. que faz. Você entendeu? Em nome de uma autoridade pastoral, né? Porque os Sim. pastores hoje não estão pregando a autoridade das escrituras. Quem tem autoridade sobre o cristão sou eu, não pastor ninguém. A autoridade sobre o cristão é a Bíblia, tá? Mas a Sim. Bíblia já lá na história, né? A gente Já alerta, né? estuda o passado para aprender com ele, tá? E a partir do presente a gente tenta mudar a nossa postura no que diz respeito ao Sim, entendimento das sim. escrituras. Sim, sim. Então, se você pega dentro desse período, do final do período de juízo, essa transição, é uma transição de crise em todos os aspectos que você possa imaginar. Da mesma forma que está ocorrendo hoje também. Daí o pessoal acha que, o pessoal lá, os juízes, as 12 tribos, assim, vamos arrumar uma solução para isso? Queremos um rei. A gente não quer mais ser governado aí por juiz, nem por teocracia, nem por Samuel, nem por ninguém. Agora nós queremos um rei. Então, ô Samuel, providencia um rei para nós aí. Resolveu? Não resolveu. Mas vamos lá que a história vai narrar isso para nós. Bom, no meio de toda essa catástrofe, crise e etc., é que surge a história de Ruth, que eu já contei para vocês no vídeo que eu gravei na semana passada. Acho que foi semana passada. Tá? É uma mulher submissa, dentro de uma visão assim muito rápida, né? Mas era uma mulher de outra nacionalidade, era moabita, e que se casa com Boaz e depois vai chegar o tempo em que ela vai ter filho, que é o Boaz vai ser bisavó de Davi, tá? Bom, então a situação está instalada, pessoal. Está em crise. O período do juízo foi um período de crise, de desunião, de guerra civil, de promiscuidade, de abandono das leis de Deus. Aí o povo pensa que a só transferência de um poder pelo outro, de um sistema de. Isso o Gottwald, o Martin Norton, eles vão dizer que foi o sistema de anfictionia tribal, né? Tem os líderes tribais. Então essa descentralização de poder, isso vai levar o povo a pedir um outro rei. Vamos entender assim esses tempos aí de transição, tá? Eu ainda vou falar bastante sobre a monarquia, né? Agora a gente vai falar muito sobre a monarquia nas aulas vindouras. Então a gente vamos nos séculos 11 e 10 a.C., começa esse período de transição, né? Israel estabeleceu e manteve nesses 2 séculos a mais poderosa monarquia de toda a sua história, que foi a monarquia de Davi. Nem antes nem depois a nação teve tão extensas fronteiras e nutriu tanto respeito internacional no mundo daquele período, né, dos séculos 11 e 10 a.C., ela nunca manteve tanto em toda a sua história como nesse período. O período auge, né, o auge na história de Israel, do povo de Israel, foi o período da monarquia unida. Que a monarquia unida vai ser o rei Saul, o Davi e Salomão. Eu vou problematizar se de fato a monarquia foi uma coisa boa, tá? Porque parece-me que ao lermos a história dos reis de Judá e de Israel, né, nos livros históricos, né, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Crônicas é repetitivo, repete primeiro e segundo Reis. Mas a história lá também parece-me que as coisas não andaram muito bem. Então nós vamos discutir isso aí e refletir com vocês. Bom, então essa expansão aí nesses 2 séculos foi possível em grande medida a causa da não interferência que podia ter lhe chegado desde as extremidades do crescente fértil durante essa época de sua história. Os impérios estão assim, os impérios que eu falo aí, os impérios mesopotâmicos e o egípcio,
eles estão com sonolentos ou não tendo a intervenção tanto quanto em outros períodos aí da história, né? A gente vai ver uma certa tranquilidade mundial aí. Tranquilidade mundial, eu digo assim, os impérios não estão olhando, né, como olhavam ou como olham hoje para Israel, né? Parece-me que eles estão aí meio que adormecidos. Então isso vai contribuir, como diz o Ralph Smith no livro que a gente está seguindo, vai contribuir para a efetivação dessa soberania aí, dessa expansão de Israel, principalmente no período de Davi. Como estão essas nações, esses impérios? Olha só. O Egito tinha declinado a uma posição de fraqueza. Então, o Egito não estava lá aquela potência toda como foi no período dos patriarcas da Bíblia. Então, os egípcios não estavam lá muito bem no que diz respeito à sua influência bélica. Então, por volta de 1085 a.C., Herihor, né, que seria em hebraico, né, o sumo sacerdote começou a governar o Egito desde Karnak em Tebas, enquanto que príncipes da família controlavam Tanis, né? Então, no Egito há uma divisão interna, então eles estão com problemas internos, eles não estão preocupados em ir lá e conquistar Canaã e etc, etc, nem proteger os cananeus, como nós já estudamos em outro período. O Egito, então, está em crise, está dividido, tá? Os assírios, que são povos lá da Mesopotâmia, eles, no governo aí do Tiglat-Pileser, e esse nome vocês vão encontrar na Bíblia aí, que vai reinar de faltou o número 1 aí, ó, 1113 a 1074 a.C. Os assírios vão estender sua influência para o oeste, a Síria e a Fenícia, né? Contudo, antes que transcorresse muito tempo, os próprios assírios sentiram os efeitos da invasão procedente do oeste. Então, eles vão tentar influenciar, não conquistar, mas influenciar a Síria e a Fenícia, porém, eles não vão ter muitos avanços nessa influência aí, porque os povos do oeste, né, os povos do oeste também ameaçavam o Império Assírio. Os assírios, eles vão ressurgir. Não. Pode falar, meu. Tem alguém aí? Opa, tá me ouvindo não? Alô? Oi. Alô, Newton. Agora sim. Tá me ouvindo? Ah, tá Agora baixo? sim. Tá muito baixo, pessoal? Tá muito baixo, né? Então, somente depois do ano de 875 a.C. é que os assírios voltou a recuperar o controle do alto vale do Eufrates. Então, no período aí de Davi, de Saul, Davi e Salomão, os assírios eles estão tendo pressão vinda do oeste, do oriente, né? Pode ser do povo, tem os persas, né, que é dessa região, o pessoal da Média, né, também é dessa região, e possivelmente até dos mais a oeste dos pessoal que hoje habita a região da Índia. O inimigo que tão seriamente ameaçava o crescente poder de Israel eram os filisteus. Então, Israel não tinha, nesse período da história, uma intromissão nem do Egito e nem de nenhuma potência mesopotâmica. A única intromissão, ou aquele que era a pedra no sapato, foi na época dos juízes para Israel e foi durante todo o reinado de Saul, são os filisteus. Tá? Eles se estabeleceram em grande número sobre a planície marítima da Palestina, pouco depois de 1200 a.C. Eles são os que eu já ensinei em outro slide, eles são os conhecidos povos do mar. Eles eram lá da região do Egeu, né, do mar Egeu, né,
vieram até Creta, uns tentaram invadir o norte do Egito e outros se estabeleceram na planície costeira. E lá na planície costeira, deixa eu ver se pessoal, se eu pedir para minha esposa ver se me acha o meu outro microfone, porque é melhor. Olaine, você não vê aquele outro fone meu de ouvido, que esse microfone aqui é ruim. Então minha esposa vai ver outro microfone e vai ficar melhor o som. O que os filisteus fizeram? Eles converteram em fortalezas, né, 5 cidades na planície da Filístia, né? Ascalon, Asdod, Ecrom, Gaza e Gade. Onde está essa referência, pastor? 1 Samuel 6, 17. Acompanhe aqui sua Bíblia comigo. 1 Samuel 6, 17. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon e outra por Gade, outra por Ecrom e outra. Só um minutinho, pessoal, deixa eu trocar o fone aqui. Vou pegar o seu aqui, amor. Eu acho que agora o som vai ficar melhor, porque esse fone aqui é novinho. Melhorou, Newton? O som? Melhor. Tá melhor. Bem melhor. Porque naquele fone ali não estava muito bom. Bom, então, lógico que esse contexto aqui do texto que eu li, quando eles levaram a Arca da Aliança para lá e depois os soldados filisteus ficaram feridos com hemorroidas. Então, para aplacar a ira de Deus sobre eles, porque eles tinham roubado a Arca da Aliança, eles mandaram fazer hemorroidas de ouro e doaram lá. Que seria, não sei como que seria. Seria para... Não, nem vou falar, porque acho que é incomparável. Não seria... Mas foi chamado de hemorroidas de ouro porque eles foram acometidos de hemorroides por maldição, porque estavam com a Arca de Deus. Então, sobre cada uma dessas cidades que eu citei, que está aqui no texto bíblico, Ascalon, Asdod, Ecrom, Gaza e Gat, governava um líder militar. Então era uma sociedade com uma aristocracia militar. Então tinha lá o general e cada uma delas tinha esse espécie de general líder militar que governava sobre cada uma delas. Eles reuniam os 5, né, dessas 5 cidades, para guerrear e para atormentar o povo de Israel aí durante o período dos juízes e de Saul. Bom, o que fazia mais esse líder militar filisteu? Ele supervisionava o cultivo da terra que eles tinham dominado lá da planície costeira. A explicação real da superioridade filisteia sobre Israel se encontra no fato de que os filisteus guardavam o segredo do ferro forjado, isso a gente comentou também. Esse período em arqueologia, eles estão no ferro 1 e ferro 2, que a gente está estudando, ou Israelita 1 e Israelita 2. Porque eles sabem utilizar, né, arqueólogos dividiram os períodos anteriores pela habilidade de usar determinado material útil para caça e para guerra, né? Quando a gente fala da idade da pedra, porque utilizava pedra. Idade do bronze, porque utilizava o bronze. Idade do cobre, porque utilizava o cobre. E idade do ferro, porque agora estão utilizando o ferro. Então, é feito dessa forma a divisão. E quem vai trazer essa questão da utilização do ferro para a região de Israel são os próprios filisteus. Então, os armamentos de ferro que o Saul vai utilizar para guerrear contra os filisteus é o armamento que ele comprou dos filisteus. Então, ele vai vender o melhor? Não, sempre é o de segunda categoria. Vou ler um texto da Bíblia para vocês posteriormente que mostra essa relação. Agora mesmo, né? 1 Samuel 13, capítulo 13, do 19 ao 22. Está aí no slide para vocês acompanharem. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus, para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém,
timas para os seus sachos, para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Então, ó, esse texto já afirma que tudo que os israelitas utilizavam, que era proveniente do ferro, é aquilo que os filisteus davam, tá? É aquilo que eles que amolavam os machados, eles que amolavam as espadas, os tridentes, né? Os tridentes para lavoura. Então, assim, de ferro, quem sabia o segredo de forjar o ferro eram os filisteus. Então, por isso, eles têm a eles são superiores a Israel nesse primeiro momento, desde o período de Josué, Juízes, até chegar à monarquia. Por quê? Porque eles tinham essa habilidade do uso do ferro. Então, da parte norte de Israel, né, pra gente, esse texto, esse resumo que está aí no slide, tem lá no livro do Samuel Schutz, História de Israel. Do norte, a principal ameaça para Israel e sua expansão procedia de Arã. Os arameus são família de Israel. Abraão era arameu. Né? E o povo de Arã, nesse momento, se constitui uma ameaça. Quem que são os arameus? São os sírios. Os sírios são arameus. Tá? O primeiro rei que invadiu Israel no período dos juízes, ele era o rei arameu, o Cusã-Risataim. Nós estudamos isso lá no Juízes. Quem que eram os arameus? Um estado aramaico mais poderoso deles, na período aí de Zobá, que fica situado ao norte de Damasco. O Hadad-Ezer, governador de Zobá, estendeu seus domínios para o Eufrates. Essa história, pessoal, está lá em 2 Samuel, se puder acompanhar, 2 Samuel 8, do 3 ao 9. 2 Samuel 8, do 3 ao 9. Feriu também Davi a Hadad-Ezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jateou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadad-Ezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou Davi por onde quer que ele ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadad-Ezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidade de Hadad-Ezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadad-Ezer. Então, assim, inicialmente, né, isso aqui na época de Davi, mas inicialmente o arameu, né, Hadad-Ezer, ou os arameus, os sírios, eles fazem uma pressão, né, que se constitui uma ameaça, mas que posteriormente, no período de Davi, eles foram derrotados. Mas, nesse início, eles se constituem uma ameaça. Não é uma ameaça tanto quanto a dos filisteus, tá? Mas é uma ameaça. Bom, possivelmente tomou pela força algumas colônias assírias de Assur-Rabi II, rei da Síria, aí nesse período do século 11 e 10 a.C. Já os fenícios e os cananeus ocuparam a costa marítima do Mediterrâneo Norte. Tá? Quem que são a costa marítima, onde é Fenícia? Os fenícios são os antigos cananeus que moravam onde é Israel, e que Josué foi expulsando, derrotando, eles foram tudo para a planície norte do Levante, lá norte de Israel,
e eles fixaram, assim, uma parte por frente ao mar e o resto montanha. O que esses fenícios tiveram que fazer? Como eles não tinham força militar, eles se lançaram para as práticas de mercado, buscar mercadorias e se tornaram exímios navegadores, que dominaram o mar Mediterrâneo até a ascensão do Império Romano durante as guerras púnicas, tá? Durante as guerras púnicas, né? Que são a guerra dos romanos contra o pessoal de Cartago. Cartago é a cidade mais próxima do sul da Itália, que fica no continente africano. E Cartago era habitada, né, lá no segundo século a.C., pelos fenícios. Então os fenícios eles faziam o controle do mar Mediterrâneo. Só os romanos posteriormente foram derrotados. Beleza? Só para vocês compreenderem quem são os fenícios. Eles são os ex-cananeus, ou são aqueles cananeus que se tornaram fenícios. O Irão, rei de Tiro, né, e Davi, rei de Israel, acharam mutuamente proveitosos manter uma atitude de amizade sem nenhum atrito militar. Davi não chegou a guerrear contra os fenícios. Boa parte do material, né, muito do que Salomão usou na construção do templo, ele comprou através dos fenícios que traziam essas madeiras. Os edomitas, né, são os descendentes de Esaú, né? Lembra lá de Abraão? Ele coabitou com Agar, teve um filho. Agar não, Jacó coabitou com a sua esposa. Agar, Abraão foi ismaelita, né? Os edomitas, isso foi Jacó, Abraão. Estou confundindo com os amonitas. Os edomitas, eles são os descendentes de Ló, né, lá na Bíblia. Que habitavam a zona montanhosa do sul do Mar Morto, foram governados por reis antes do surgimento da monarquia em Israel. Tá? Muito antes de Israel ter um monarca, os edomitas já tinham. Estou com amonitas na minha cabeça. Embora Saul tenha lutado contra eles. Né? 1 Samuel 14:47 vai falar sobre isso. Davi realmente foi o que subjugou os edomitas. Já os amalequitas, né, esses que eram os descendentes de Esaú, conforme Gênesis 36:12, mantiveram o território ao leste de Edom até a fronteira egípcia. Saul então tentou destruir os amalequitas, lá em 1 Samuel 15 tem essa história, mas fracassou em fazer uma guerra, fazer uma purga completa, né? Purgar os amalequitas, ou exterminar os amalequitas da face da terra. E esse foi um dos primeiros pecados aí do Saul, né? Porque Deus havia determinado que era para exterminar o povo e ele não fez isso. Mais tarde, os amalequitas atacaram Ziglag, uma cidade ocupada por Davi, quando eram fugitivos do território filisteu, mas apenas se não mencionados. Tá? Os amonitas, né, ocuparam uma franja do território sobre a fronteira oriental de Israel. Os amonitas eles habitam na região da Cisjordânia. Tá? Então Saul os derrotou em Jabes de Gileade, né, quando se estabeleceu por si mesmo. Lá em 1 Samuel 11, do 1 a 11, tem essa história. Quando os amonitas desafiaram a amizade de Davi por uma aliança com os arameus, não os venceu. Está em 2 Samuel 10, mas conquistou Rabá, ou Amon, né, uma cidade importante da região da Transjordânia. Acho que hoje é Cisjordânia, se não me engano. Isso está em 2 Samuel 12, 27. E nunca mais desafiaram a superioridade aí, de Israel. Tá? Bom, então, todos esses períodos são períodos de estabelecimento da monarquia. Né? Quando é que começa? Né? Olha, se Israel saiu lá entrou em Canaã por volta de 1340, alguma coisa assim, 1340 e 1300 a.C., da entrada de Israel em Canaã
E uns 200 anos depois, passado o período dos juízes, daí vem a questão da monarquia, tá? Da instituição de uma monarquia. Então, assim, até esse período, antes da instituição da monarquia, o que a gente lê na Bíblia é que os israelitas, as 12 tribos, tinham uma vida autônoma, independente. Era uma sociedade baseada aí em laços de parentesco, né? E dividida em 12 tribos. Não há uma união nacional. Mas existe lendo a Bíblia, uma solidariedade igualitária. Por quê? Porque quem era para ser obedecido, e isso no papel não acabou não acontecendo, mas as orientações dadas por Moisés no Deuteronômio é que o povo deveria ser um povo voltado para Deus, santo. Mas não existia nenhum maior nem menor, tal. Existiam as funções que eram exercidas pelos levitas, pelo sumo sacerdote, que tinha aí o papel de fazer a interpretação das leis e aplicá-las. E quando tinha guerra, então era levantado um líder local e não nacional. A vida das 12 tribos, ou sistema tribal, né, de anfictionia tribal, né, o Newton vai estar gostando de eu citar esses termos, que é tudo da sociologia. Era assim, não tem um líder. Esse sistema tribal o sistema que Israel viveu de 12 tribos é muito diferente das sociedades impostas pelo sistema monárquico, tá? Por quê? E também era um sistema parecido um pouco aí com as cidades-estados, né? Os dos reis da cidade-estado e também dos faraós, assim, que diz respeito à organização. Lá por volta do ano de 1040, século XI até 931 a.C., esse projeto de organização de Israel, na história de Israel presente no período dos juízes, sistema de tribos, isso daí parece que esse projeto parece que está fracassando. Parece não, ele está fracassando. Por quê? Eu comecei a aula citando a crise que eles estão vivendo, né? Olha, tem guerra, tem um juiz que liberta, tem outra guerra, tem outro juiz de outra localidade que liberta, vem o sacerdote que faz interpretação das leis, mas esse projeto de vida assim parece, né? Parece não. Segundo as escrituras, não está funcionando, tá? A rica experiência do poder participativo foi sendo substituída, assim, em termos de apelo, de clamor do povo, para que viesse a existir um poder centralizado e centralizador, com a cidade como uma capital político-militar, com o rei e o templo, né? Isso daí se uniria. Então isso foi sendo substituído e esse poder centralizador é o sistema que o povo de Israel vai pedir, é um sistema da monarquia, tá? Então, o que é a monarquia, né? Todos vocês sabem o significado. Monarquia é o governo de uma só pessoa, um só governo. Ninguém governa acima dele, né? O rei, ele é absoluto. Hoje a gente tem reis, monarquias constitucionais. A Constituição acaba sendo absoluta, muito baseada aí no período dos autores iluministas. Bom, a monarquia na Israel, na antiguidade, é o rei com poderes absolutos, tá? O rei lá em Israel, né, a monarquia quer dizer que o rei possui toda a autoridade em suas mãos. É ele quem manda na nação toda. É ele quem faz as leis que devem ser observadas. É a partir do rei.
ao mesmo tempo é o juiz que decide dar a sentença. Vê lá no primeiro ato de Salomão, quando ele quis dividir o bebê lá, porque as duas mães estavam brigando. O rei é chamado de o pai da nação ou líder máximo da nação. E na antiguidade, os reis eles eram vistos como representantes de Deus na terra. Não saindo dessa assunto, se você pega os reis lá, o rei com outro título, Faraó, ele era visto já como um deus. Então o rei, na mentalidade do antigo Israel, era uma pessoa, era um representante de Deus na terra. Tá? Suas decisões, as decisões do rei, são as decisões do próprio Deus. Quando um rei morria, ele é substituído no poder por um de seus filhos. Na monarquia instituída em Israel, era o poder da hereditariedade. Morria o rei, o filho vinha para o poder. Morrendo aquele filho, o outro ia sendo assim, sempre o primogênito. Sempre o primogênito de um dos casamentos, porque esses reis casavam com várias mulheres. Mesmo na Bíblia, Davi e Salomão casou com várias mulheres. Essa sucessão de pai para filho, né, que nós estamos falando, nós chamamos de dinastia. Então a gente vai ter o reinado de Saul e vamos ter uma dinastia no Reino do Sul, uma dinastia davídica. No Reino do Norte, quando tiver a divisão, nós vamos ter 4 ou 5 dinastias. Dinastia de Jeroboão, de Zinri, Onri, Acabe. Então são dinastias, que é a sucessão do trono do pai para o filho. Então, no sistema de monarquia, que eu quero assim, falar desse sistema para ficar bem claro, no sistema de monarquia só se perpetua no poder, no governo do país, quem é o filho do rei. Está primeiro na linha de sucessão. A não ser que haja assim, uma revolta, uma insurreição, como aconteceu com Roboão. Ou como quase que Davi perdeu seu reinado para o seu filho Absalão. Vocês já leram isso lá. Quando é a revolta ou a ameaça de uma outra família. A dinastia de Davi foi a que mais durou em Israel. E através dela veio o Messias. Tá? Então vai fazer sentido essa história, a gente entender o papel do rei. A cidade na qual o rei morava se tornava aí a principal cidade do reinado dele. No caso de Davi foi Jerusalém. Saul foi a partir de, se eu não me engano, Siquém. E também nessa cidade que o rei está morando, que é construído o templo principal, no caso de Israel, o templo único, para indicar que Deus está sempre presente perto do rei, que é o seu representante. Bom, essa passagem para o reinado em Israel não foi muito pacífica. Tá? Não foi assim uma coisa que foi adotada com muita calma, sem atrito, sem nada. Não, foi uma passagem com muitos conflitos. Tá? Houve a transição do período de juízes para a monarquia, houve muita resistência. E essa resistência para o advento, o levantar de um sistema monárquico, nós vamos encontrar na própria figura de Samuel. Abra sua Bíblia comigo aí, em Samuel, capítulo 8, e aí nós vamos ver a resistência. O próprio Samuel, ele não vai concordar com a monarquia a princípio. Então, leia sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 18. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Eu estou lendo em 1 Samuel, capítulo 8, do 1 ao 18. Verso 3 agora. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Presta atenção. Por julgar Israel um rei como a exemplo das outras nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente, e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pediu um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregados para seus carros e para seus cavaleiros e para que corram diante dos seus carros. Preste atenção. Tudo que, a partir do momento que o rei é nomeado, pertence ao rei. O povo passa a ser o povo do rei. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que livrem a sua lavoura, e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os pretextos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para que dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, o próprio Samuel, se sentiu entristecido pelo fato do povo estar pedindo um rei. Deus falou com Samuel, falou assim: não, Samuel, esse povo aí, eles querem um rei, então diga para eles, pode ficar. Mas a partir do momento que isso constituiu um rei em Israel, tudo que possui a nação de Israel, tudo, não pertence a mais 12 tribos, não pertence mais a 12 líderes tribais, não pertence mais a uma liga de anciãos, né, um corpo de anciãos, de anfictiões, né, no sistema que eu falei de anfictionia. Não existe mais isso. A partir do momento que é colocado um rei, tudo é do rei. Tudo é do rei. Deus não se alegrou com essa forma de pedido. O próprio Deus falou assim: não, eles estão negando é a mim. Eu acabei de falar de juízes, eles se prostituíram com os outros deuses. Então eles estão pedindo o rei, então a partir de agora, todos, a partir do momento, passam a ser escravos do rei. Conforme esse texto que eu acabei de ler. Então, para esse movimento antimonárquico, né, contra a instalação da monarquia em Israel, a princípio o povo está pedindo o rei, mas a própria resistência está em Samuel, conforme a Bíblia diz. Optar por um rei foi cometer um dos grandes erros, um grande pecado. Olha lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 19. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos a nós um rei. Foi um pecado.
Foi um pecado das 12 tribos. Foi um pecado. Quem era para ser rei sobre Israel era para ser Deus. E o povo, nessa atitude de querer um rei, eles estão rejeitando quem? Eles estão rejeitando Deus. Eles estão rejeitando a Torá. Eles estão rejeitando o livramento que Deus deu para eles, lá do Egito. Eles estão rejeitando o próprio reino de Deus. Porque Deus queria que Israel fosse um povo peculiar, o seu povo peculiar, o seu próprio, próprio povo de Deus, né? É o povo que pertence a Deus, santo e separado. No entanto, quando eles pedem o rei, eles pecam. Tanto é que lá na frente aqui, ó, o texto bíblico diz que eles pecaram por ter pedido um rei. O que é essa história aí? Por que, pastor, parece-me que o senhor leu outro dia lá em Deuteronômio, parece-me que existia já um esquema para que existisse um rei. Deuteronômio tem 6, 7 versículos que fala o que deve ser sobre a monarquia. É um texto que eu vou voltar lá para estudar depois eu posso até dar maiores informações sobre ele. Mas essa atitude de pedir um rei, ela vai contra a vontade de Deus, foi contra a vontade também do Samuel. Então, diversas são as causas da mudança do sistema organizacional e começavam a existir, assim, nesse período que estão pedindo rei, muitas desigualdades econômicas e sociais entre as tribos. Olha que eu citei lá, Ruth, capítulo 1, verso 1, havia fome. Então começou a surgir em Israel, todo mundo saiu do Egito nas mesmas condições. Não tinha ninguém mais rico, nem mais pobre. Todos eram iguais no deserto e com Moisés. No período de Josué, todos estão iguais porque eles querem conquistar. No período que começa os dos juízes, algumas famílias começam a ficar mais ricas economicamente do que outras. Vamos pegar o próprio exemplo da família de Noemi. Você tem lá o parente que é rico, que tem campo, que colhe, e já tem eles que têm que ir para outro lugar porque estão em crise econômica. Uns israelitas enriqueceram nesse período dos juízes e outros ficaram pobres. Como essas 12 tribos aí eram autônomas, né, cada uma se desenvolveu com intensa diferença, né, de acordo com as suas possibilidades e a terra que ficou. Eu sempre falo assim, coitado do Simeão. A tribo de Simeão ficou lá no meio do deserto do Negev. Nunca mais ouvi falar sobre Simeão. Coitado da Galileia, né? Naftali, Zebulon, Manassés, Issacar. Né? Uma fatiazinha pequenininha de terra. Quem ficou com as maiores porções é Manassés, Efraim e Judá. Essas tribos que pegaram as melhores terras também. Então, isso trouxe uma intensa diferença socioeconômica, sociopolíticas, no período dos juízes também. E sucedeu que essas tribos que receberam territórios mais férteis, né, muito bom a gente ter aquele mapinha, elas se enriqueceram mais e se tornaram mais fortes do que as tribos que ficaram em terrenos inférteis. Vê Benjamim, tá, eles pecaram, mas ele também tá, né, eles pisaram na bola, mas ficou com um pedacinho de terra perto de Judá. Também o que vai contribuir para as diferenças entre israelitas ricos e pobres é o desenvolvimento das técnicas agrícolas, né, com o uso de novas formas do plantio. Qual a nova técnica que é colocada aí? O uso do machado. O uso do machado ajudou bastante. Como é que derrubavam a árvore antes sem o machado? Eu não sei, mas o machado já é usado aí, que eram os próprios filisteus que forneciam. O uso do boi para fazer o arado, né? Colocar aqueles 3 dentes assim, ficar na terra e ir afofando a terra para jogar a semente, puxado por boi.
eles começaram a fazer revestimento de sistemas de cisternas para a irrigação do solo, né? Eles faziam a vedação da cisterna, né? Para armazenar água e posteriormente jogar no solo para o plantio. Outra questão que é a introdução de camelos para o deserto, para o transporte no deserto. Eles começaram a usar um outro animal que também era totalmente adaptado para o deserto, que é o camelo. Então, aquelas tribos que ficavam com as melhores terras, eles tiveram tudo isso. Então, favoreceu-se uma produção maior de alimentos e a possibilidade de venda de mercadorias. Com o correr do tempo, essas diferenças entre as tribos começaram a ser maiores, né? E vão surgir os conflitos entre elas, né? Algumas enriqueceram, algumas tribos enriqueceram e outras empobreceram. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, leia lá Juízes capítulo 5, isso que eu estou falando, né? Que é o Cântico de Débora, tá? Já no Cântico de Débora, Juízes capítulo 5, é denunciada a desigualdade de participação das tribos nas causas comuns. Né? Quando ela teve, junto com Baraque, que derrotar o exército de Císera, chefe de Jabim, rei de Canaã, né? Nem todas as tribos vieram ajudar Débora e Baraque, que ela não estava olhando seus próprios interesses. Tá? Leia lá o cântico que você vai ver. Nem todas as tribos. As tribos de Ruben, Gad, eles já, antes de atravessar o Jordão, não, Josué, dá essa terra aqui para nós aqui, né, que é a região da Transjordânia. Os Rubenitas e os Gatistas ficaram. Depois, quando, num dos primeiros momentos de dificuldades, que é a tribo de Débora passa, eles pedem ajuda, eles não vão ajudar não. Muito menos Dan e nem Azer, né, ajudou nesse conflito aí de Débora e Baraque. Então, assim, as tribos que enriqueceram foram aquelas que mais apoiavam a ideia de uma monarquia. Essas tribos, elas vão influenciar e vai pedir Samuel um rei. Tem tinha, né, brincadeira nossa, o grupo do boi, né, que era o mais interessado nesse sistema de defesa organizado permanentemente, passado de pai para filho. Esse grupo que defendia a monarquia tinha condições financeiras para manter o exército fixo e pago. O próprio Saul, que foi o primeiro rei de Israel, vinha de uma família rica, abastada. Ele fazia parte dessa elite aí, já tem que ele não é um pobrezinho, né, um israelita. Ele não é como a gente diz em hebraico, An Haaretz, povo da terra. Ele já vem de uma família que já está enriquecida. E todos eram há pouco tempo iguais. Também, gente, das causas externas aí que influenciaram na mudança do sistema tribal para a monarquia, o que contribuiu também foi a constante ameaça dos filisteus. E essas ameaças, lendo os Juízes e os primeiros capítulos de Samuel, a gente vai ver que se tornavam cada vez mais perigosas as ameaças dos filisteus. Porque eles eram, né, militarmente muito mais bem preparados para a guerra do que os próprios israelitas. Outra coisa que o povo de Israel vai pedir o rei, além disso, é que o rei, o pedido deles, para quem que eles olharam ali no texto, eles queriam copiar o que os cananeus faziam. Qual que era o sistema de governo dos cananeus quando eles invadiram? Cada cidade-estado tinha o seu rei. Era uma monarquia. Os cananeus eram monarcas, eles tinham um rei. E eles olharam para aquilo e falaram, não, isso deve ser bom. E plagiaram. Né? Aí o Samuel, já envelhecido, constituiu os juízes seus 2 filhos, os quais agiram assim, de forma muito incoerente. Eu li no texto bíblico aqui, eles foram movidos pela cobiça e não seguiram o exemplo aí do seu pai, Samuel. Muito pelo contrário, foram gananciosos e deixaram-se subornar e infringiram o direito. Está em 1 Samuel 8, do 1 ao 18 eu li aqui hoje. Os filhos de Samuel, que eram, talvez, poderia se denominar os que iriam continuar o ministério de Samuel, eles foram corruptos, eles deram muito trabalho para Samuel,
E eles desviavam parte do que era ofertado no templo, né? Às vezes pela força, né? Parte da carne e da gordura que o povo oferecia em sacrifício e que era, né, por lei, dada para Deus, os filhos de Samuel estavam roubando para eles. Tá? As escrituras, o autor sagrado chega a dizer que eles eram homens desonestos, filhos de Samuel, que não se preocupavam com o Senhor, nem com o direito dos sacerdotes em relação ao povo, e tratavam com descaso as ofertas que deveriam ser dadas ao Senhor. Leia sua Bíblia em 1 Samuel 2, do 11 até o 17, que você vai ver qual era a postura deles. Então as pessoas mais velhas de Israel, vendo isso, assim, ó, Cananeu tem rei, os filisteus estão atormentando, a gente precisa de um exército, a gente precisa ficar mais forte, precisamos proteger as nossas riquezas. Samuel, Samuel, providencie-nos um rei. Isso foi um pecado para Deus. Nós não queremos mais queremos o governo de um homem, de um rei. Humano. Na frente eu vou refletir sobre a questão da monarquia, se foi boa ou se foi ruim para Israel. Pessoal, eu vou abrir agora para a nossa